Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma entidade chamada user. Então, vamos ver aqui no nosso controlador da API, no projeto da nossa API, entidades, vamos criar aqui uma entidade chamada user. Então, a nossa classe user vai herdar do base entity. Nosso utilizador, ele vai ter public string username, como já está sugerindo ali, public string password, e para já é suficiente. Por que string? Né? Não faz sentido a gente colocar somente valores numéricos. Então, numéricos, sinais, números, sinais, letras, caracteres especiais, tudo isso é interessante colocar numa password. Então, já temos informação básica para o nosso utilizador, nossa DB do utilizador. Vamos agora fazer o nosso processo de database update. Então, vamos vir aqui no terminal, Open Terminal. Já temos isso aqui aberto, algures. Está aqui. Então, .NET EF Migrations add, e aqui vai adding user DB. Antes de mais, a gente adicionou a entidade aqui, mas falta coisa. Isso aqui não é a migração, não vai correr bem a migração. Porque a gente precisa adicionar a tabela onde? No nosso DB, onde em data, no nosso iProduct app DB Context. Primeiro aqui, porque aqui obriga a inserção na classe que implementa a interface. Então aqui nós vamos ter o nosso public dbset user, que vamos chamar de users, getSet. E só. Agora a gente já tem do lado da interface o suficiente. Aqui, vejam que ele pede a implementação, botão direito do rato, show context actions, implement missing items. Ou seja, o que está na interface tem que estar implementado aqui, como vocês conseguem ver. Então já temos agora algo que permite que a gente corra e execute a nossa migração. Vamos executar a migração. Iniciou o build. Ok, succeeded. E tá, então agora vamos fazer com que as migrações vão para a base de dados. Então, .NET Database Update. Não precisava desse ponto e vírgula aqui que eu coloquei. Isso aqui é desnecessário. Então já temos aqui um utilizador. Pronto. Agora vamos ver aqui nossa tabela. Vamos atualizar aqui a DB, App, Products. Já temos aqui o Users, como vocês conseguem ver. Vamos adicionar um utilizador aqui. Então vou colocar aqui Fernando. Password eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só por... Vou pegar uma data dessas aqui. Ctrl C. Tá aqui. Vou colocar aqui. Aqui. Is deleted é 0. Então, update. E agora já temos o utilizador com password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Agora vamos fazer o segundo processo, que é controlar isso. Checar se o utilizador existe ou não. Então aqui em controllers vamos criar um controller.
só para o utilizador, só para a autenticação do utilizador. Então, botão direito do rato, add class interface ou interface. E agora vamos colocar aqui uma classe que é a user controller. Essa classe vai herdar a base controller, ou controller base, deixa eu ver se é controller base, exatamente. Deixa eu ver se é essa mesmo, que é igual a essa. Isso, controller base. E agora, a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente fez aqui. Adicionar o DB Context, o IMapper, tudo exatamente como está aqui. Então, vamos criar aqui uma private para os serviços serem injetados na nossa classe. Então, private read-only I product appdb context. Então, isso aqui vai ser nosso product appdb context private read-only IMapper, que vamos chamar de mapper. Então, se eu carregar aqui nelas duas, selecionar as duas e carregar com o botão direito do rato, show context actions, não está aqui, mas é só com uma, então. Botão direito do rato, show context actions. Então, podemos gerar o construtor aqui, ó, e adicionar ele. Gerar, e ele vai gerar com as duas propriedades no construtor, fazendo a injeção aqui de dependência, exatamente isso. Ele gera, já criando a injeção de dependência. Agora, o que é que nós vamos fazer? Primeiro teste, que é a seção de autenticação do utilizador. Nós vamos mandar. O que a gente pode fazer? Normalmente, algumas bases de dados fazem post. Por quê? Porque para autenticar o utilizador e saber quando é que ele foi autenticado, ter lá o registro de quando foi que ele entrou, etc. Nós vamos fazer uma coisa mais simples, que é simplesmente usar a checagem para ver se o utilizador lá está, se ele já existe na base de dados com aquelas informações. Então, vamos fazer aqui um http get, abrindo e fechando parênteses, aspas, e aqui nós vamos buscar aqui, vai ser barra, ok, user, e aqui nós vai ser barra user, chamar o nome do método. Então, vai ser um public task. Vamos chamar o action result get user. Abrimos e fechamos chavetas. E agora, dentro do get user, nós vamos colocar um from body. From body. E vamos passar aqui um user. Só que nós não podemos passar o user int. Nós temos que passar o user dbObject, ou no caso nosso DTO, como a gente criou aqui. Então, botão direito do rato em models, adicionar, classe interface. Então, vamos colocar aqui user DTO. User DTO, vejam, ID, ele vai ter ID e nome e password. Então, user DTO vai ser um public int ID, public string username, public string password. Tá aqui. Agora, esse user DTO é o que a gente vai passar aqui no body. Então, user DTO, nós vamos passar como user DTO, como aqui está. Agora, vamos checar se já existe utilizador lá na base de dados. Então, vamos ver aqui, check user é igual a await. Isso vai ter que ter public async task, porque a gente vai usar um await. E vamos buscar no nosso product appdb context
os users. Então, vamos pegar aqui, ó, users. Na verdade, em vez de ser o que a gente tinha chamado antes. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Ok. Ele está pedindo para checar antes de usar, checar se é nulo. Faz sentido. Então, vamos checar aqui se é nulo. Checar a expressão se é nulo. E agora, vamos pegar a informação. Então, aqui realmente é check user. E aqui, await user, ponto. Where x está aqui, x, ponto. Na verdade, aqui vai ter que ser um n, porque a gente quer saber se tem algum utilizador que tem x password, que é igual ao password do user DTO, é melhor o first ou default, aqui, ó. First ou default async. Isso. First ou default async, para checar se existe o password e também se existe. Podemos fazer assim antes. Se existe um x username ponto equals, e aqui vamos colocar o userdto.username. Por que eu estou usando esse equals? O equals ele é muito eficiente para a gente testar strings. Não é eficiente para testar números. Então a gente não precisa, por exemplo, usar igual quando a gente quer testar uma string. Para saber se essa string é igual a essa, eu posso fazer isso. .username, .equals, e meter aqui dentro dos parênteses a string que eu quero comparar. Então ele vai buscar aqui o utilizador. Poderia ser n aqui também. Eu tinha colocado n, porque n retorna aqui um booleano. Aqui, um first default async, ele vai retornar, em vez de um booleano, ele vai retornar a consulta, ou seja, o utilizador. Se a gente quiser retornar o utilizador, vale usar o first default. Se a gente quiser simplesmente buscar informação para saber se existe alguma coisa, a gente pode simplesmente também usar o n async, como eu estou usando aqui agora. Porque vejam que ele retorna um booleano. Ele vai checar se na tabela existe um utilizador com aquele nome e aquela password. Se checar, ele vai guardar isso no utilizador, ou nessa check user. Então, if check user, ou seja, se sim, se essa query aqui deu certo e ele encontrou o utilizador, então a gente pode dizer assim, ó, o utilizador existe, proceda com o login. Então aqui vai estar um return ok, return ok, e aqui dentro vai colocar o result, que vai ser o check user. Else, return not found. Deixa eu apagar isso aqui, que eu não preciso disso tudo. Pode ser um not found, não sei se você colocar coisa aqui not found, consegue. A gente pode mudar o not found, pode dizer assim, username or password is incorrect. Por que a gente está dizendo que um ou outro é o incorreto? Porque se eu digo só que é a password, eu estou dizendo que, ó, veja, aquele utilizador existe, eu posso continuar insistindo com a password. Agora, se eu digo que a password está correta e que o username está incorreto, então é só achar o username que eu vou chegar lá, né? Então não faz sentido eu dizer qual dos dois está correto. Para mim, um ou outro está incorreto. Ok, então ele vai retornar ok ou not found. Aqui ele também vai retornar, pode retornar um not found se tudo correr mal. E user or password incorrect, por exemplo, alguma coisa do tipo. E aqui a gente já tem a nossa validação para o login. Isso é a primeira parte. Então,
Eu vou parar aqui a gravação, para a gente não ficar com a gravação muito longa, são 15 minutos. Vocês replicam e depois a gente vai fazer a... Está dizendo aqui que... Ok, não precisaria desse else. É verdade, porque assim, ou a gente entra ali, ou entra aqui. Inclusive, isso aqui nem precisaria. Porque se a gente entrar aqui e encontrar, ele vai executar esse else, esse if. Ok. E depois sai daqui e entra aqui no return not found. Então, ou seja, ou ele encontra ou não encontra. E aqui também, se for nulo, ele vai passar direto para o not found. Então fica melhor assim, melhor escrito assim o nosso método. Como eu disse, vou parar a